Olá a todos e bem-vindos ao canal Caixa Fazenda. Um tiro ecoa, rompendo a tranquila paz dos campos e abrindo caminho para perseguições brutais. Esta é a guerra de sobrevivência dos agricultores contra invasores aparentemente inofensivos, mas extremamente perigosos, os javalis selvagens. Esses animais estão entre as espécies invasoras mais prejudiciais do mundo, causando estragos não apenas nos ecossistemas, mas também na agricultura. Estão prontos para uma aventura? Juntem-se a mim enquanto seguimos para a Austrália para descobrir como os agricultores enfrentam milhões de javalis selvagens todos os anos durante a época da colheita. Todos os anos, testemunhamos javalis invadindo os campos. Os rastros que eles deixam revelam uma destruição sem igual causada por qualquer outra espécie invasora na Austrália. Seu olfato apurado permite que detectem o cheiro das plantações. Javalis e suas crias invadem os campos para se banquetear com os produtos agrícolas que os agricultores estão prestes a colher. Suas pegadas são facilmente encontradas em torno das plantações de milho. Curiosamente, eles tendem a causar danos começando pelo centro do campo e não pelas bordas. Somente quando vistos do alto é possível perceber a verdadeira extensão da devastação. Mas o problema não termina aí. Os javalis também atacam fazendas e tentam alcançar o gado dos agricultores. Câmeras instaladas nos campos e áreas frequentemente danificadas capturam seus movimentos. Javalis rompem cercas e avançam diretamente para dentro das fazendas. Além disso, eles se aventuram até mesmo nas cidades para vasculhar o lixo, poluindo o meio ambiente. Eles vagam livremente pelas ruas, entram em áreas residenciais e às vezes aparecem até nas portas das casas das pessoas. Essa história não seria tão preocupante se os javalis não atacassem humanos. Sua agressividade representa uma ameaça significativa à segurança das pessoas. Na Austrália, os javalis causam danos que somam 2,5 bilhões de dólares anualmente. Sua população continua crescendo e a condição dos campos piora, deixando muitos agricultores em situações desesperadoras. Como resultado, o governo australiano está intensificando os esforços para combatê-los, especialmente durante as temporadas de plantio. O governo emitiu diretrizes permitindo a caça de javalis. Claro, cada área pode ter seus próprios regulamentos de caça e o descumprimento pode resultar em severas consequências legais. Antes de decidir caçar, certifique-se de conhecer os regulamentos locais e segui-los. Armadilhas são colocadas em áreas frequentadas por javalis. Agricultores espalham milho dentro delas para atraí-los. Rebanhos inteiros de javalis são capturados ali, entrando em pânico e tentando escapar. Infelizmente, as armadilhas são projetadas para ter de 1,8 a 2,4 metros de altura para garantir que os javalis não consigam pular a cerca. Além disso, elas são enterradas a pelo menos 0,6 metros de profundidade para impedir que os javalis cavem uma saída, garantindo a estabilidade da estrutura. Agricultores utilizam grandes quantidades de cães de caça para capturar os javalis. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com o número 2. Tudo se transforma em caos à medida que uma perseguição em grande escala se desenrola. Utilizar cães de caça para rastrear javalis exige profissionalismo e cautela. Em termos de capacidade de combate e força física, os cães de caça não podem ser comparados aos javalis. No entanto, uma matilha de cães de caça é outra história, muito mais impactante. Os cães de caça oferecem um suporte excepcional graças à sua agilidade em diversos terrenos, sentidos aguçados e saúde robusta. Os caçadores prepararam tudo para a viagem de hoje, garantindo que trouxessem os cães. Nos campos, os cães funcionam como radares, vasculhando em busca de sinais dos javalis. Caçar javalis em campos abertos é uma atividade eletrizante, popular entre os entusiastas da caça.
Alguns fazendeiros, sem as habilidades ou o tempo necessários para caçar, contratam caçadores profissionais para proteger suas terras. Os caçadores avistam um javali adiante. Silenciosamente, eles miram e o abatem. Essa perseguição não é para os fracos, exige força e coragem. Veja, lá está ele, correndo morro acima para bloquear a fuga do javali. O grupo que entra no pomar de laranjeiras não está lá para colher frutas, eles são caçadores. Eles precisam eliminar rapidamente os javalis antes da época da colheita. A equipe se posiciona estrategicamente pelo pomar, garantindo que se um javali escapar por uma linha de árvores, será interceptado em outra. Os caçadores, estrategicamente posicionados em pontos de emboscada, preparam-se com entusiasmo para abater os javalis. Cada movimento é meticulosamente planejado, transformando a paisagem em um campo de aventuras e desafios. O sol brilha no horizonte, refletindo a determinação e o espírito de equipe dos caçadores. A vibração no ar é palpável, enquanto eles aguardam o momento perfeito para agir. Cada caçador conhece bem seu papel, formando uma rede de vigilância infalível. A tensão inicial logo se transforma em euforia quando avistam os primeiros javalis. Com precisão e habilidade, as emboscadas são ativadas, criando uma coreografia emocionante de caça e estratégia. Não é apenas uma caçada, mas uma celebração da tradição e da camaradagem. Essa abordagem também funciona bem em áreas montanhosas com folhagem densa. Os caçadores se espalham, atacando de diferentes pontos, da base do morro até o pico. Essa estratégia maximiza suas chances de abater múltiplos javalis. Alheios ao perigo iminente, os javalis continuam vagando. Os caçadores aguardam o momento perfeito para disparar um tiro preciso. Uma flecha perfura uma das patas dianteiras, causando um ferimento que não mata imediatamente, mas impede o javali de correr longe devido à dor. Os caçadores então simplesmente seguem o rastro de sangue para recuperar o corpo. Quando a noite cai, torna-se o momento ideal para caçar. Os caçadores frequentemente atacam quando os javalis enfrentam dificuldades com a visão reduzida durante a noite. Aproveitando a oportunidade, eles se aproximam e disparam com precisão. A tarefa final é transportar as carcaças de volta aos veículos, evitando mais destruição causada pelos javalis. Os fazendeiros organizam expedições de caça em suas terras, lideradas por caçadores experientes e de visão aguçada. Um único tiro bem colocado é a melhor tática. Não há como fugir de um animal feroz como o javali. No entanto, há muitos casos de caçadores que foram atacados por javalis. A tarefa de caçar javalis é cheia de perigos, mas os caçadores nunca desistem. Eles enfrentam cada desafio com coragem e determinação, transformando cada caçada em uma aventura épica. Sob o céu vasto e azul, eles se preparam meticulosamente, sabendo que a segurança e o sucesso dependem de cada movimento calculado. Utilizar helicópteros para caçar javalis, embora seja caro, é uma opção mais segura para os caçadores. Isso também facilita a localização dos animais dentro de áreas cercadas. Do ponto de vista de um helicóptero, combinado com a velocidade dos veículos ou com a visibilidade limitada da noite, cada disparo deve ser rápido e preciso para evitar que algum javali escape. Ao observar os movimentos nas pastagens, os caçadores deduzem a localização dos javalis, rastreiam sua direção e aguardam o momento certo. Sem ter onde se esconder, o javali inevitavelmente é abatido. O que você acha desse assunto? Deixe um comentário e compartilhe sua opinião com o canal Caixa Fazenda. As pegadas no chão são as melhores pistas sobre a presença de espécies invasoras na área. Os dados estão ali, mas às vezes é muito difícil interpretá-los. Os javalis são mais astutos do que pensamos. Dependendo do tipo de terreno, eles podem atravessar campos abertos em disparada, se esconder em moitas secas e até nadar através de grandes rios.
Uma das dicas para os agricultores que lidam com essa espécie invasora é usar dispositivos sonoros que imitam os chamados dos javalis. O trabalho do agricultor é se manter à distância e esperar pacientemente. Uma vez que os javalis são atraídos, eles abrem fogo. Comparado à caça individual, caçadas em larga escala com múltiplos caçadores aumentam as chances de sucesso. Eles se comunicam via rádios, compartilhando informações sobre a localização, o número ou a direção do movimento dos javalis. Após algum tempo de espera, o tiro recente demonstrou a precisão e habilidade necessárias, provando que essa é uma tarefa apenas para os caçadores mais experientes. Nesta floresta, quando um caçador avista seu alvo, ele mira na cabeça ou no peito. Entretanto, a cabeça é a prioridade ao caçar javalis, pois um tiro na cabeça tem mais probabilidade de resultar em uma morte instantânea. Um tiro no peito não incapacita o animal imediatamente. É assim que os caçadores profissionais realizam um ataque de alto impacto, e os resultados de hoje são uma prova clara de sua expertise. A precisão nos tiros revela que todos são caçadores de primeira classe. Cada disparo certeiro é uma demonstração de habilidade e dedicação, refletindo anos de treinamento e experiência. Os caçadores se movem com uma confiança serena, sabendo que cada ação tem um propósito. A batalha dos agricultores australianos contra os javalis continua. Atualmente, a solução mais eficaz é erradicá-los por meio de uma combinação de métodos, como armadilhas, cães de caça e tiros. Até agora, todos os esforços têm progredido positivamente, minimizando os danos à agricultura e prevenindo o surto dessa espécie invasora. No entanto, os javalis permanecem uma ameaça prioritária. Você tem alguma ideia de como lidar com a invasão de javalis? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Os passos pesados ecoam pelos campos enquanto uma perseguição desigual se desenrola na natureza selvagem da Austrália. Assim como uma vaca, exausta e prestes a ser derrubada por dingos, se prepara para o inevitável, um tiro interrompe a cena. O que você gostaria de ver mais por aqui? Deixe-nos saber nos comentários. Felizmente, o pior cenário para as vacas não aconteceu, mas a verdadeira batalha está longe de acabar. A invasão de dingos selvagens é como uma dor persistente e tem até mesmo gerado muita controvérsia neste país. Sem mais delongas, vamos mergulhar em como os agricultores australianos estão lidando com milhares de dingos selvagens. O dingo foi introduzido na Austrália há cerca de 4.000 anos. Desde sua chegada, os australianos adotaram abordagens diversas em relação ao animal. Alguns moradores se referem a eles simplesmente como cães, considerando-os parte do ecossistema e acreditando que têm o direito de existir ali, assim como qualquer outra espécie. Por outro lado, alguns fazendeiros os veem como pragas e ameaças que devem ser erradicadas imediatamente. As populações de dingos se estendem desde as escarpas acidentadas dos Alpes do Sudeste até regiões remotas do deserto. Alimentadores oportunistas, eles às vezes se alimentam de carcaças, e sua dieta frequentemente depende do habitat em que vivem. Eles caçam presas como ovelhas, cabras, coelhos e répteis. Na Ilha Fraser, talvez surpreendentemente, búfalos d'água podem fazer parte de sua cadeia alimentar se perderem uma luta. É realmente surpreendente ver como os pequenos cães conseguem caçar presas muito maiores do que eles. Esses pequeninos, com sua energia contagiante e habilidades notáveis, demonstram uma coragem e destreza que desafiam todas as expectativas. Eles se movem com agilidade e precisão, tornando-se verdadeiros mestres da arte da caça. Os dingos não são nem mesmo dissuadidos por animais marinhos de grande porte. Já foram observados despedaçando a carcaça de um golfinho em decomposição em uma praia de Queensland. Como predadores de topo da savana australiana, os dingos se assemelham a cães domésticos e parecem relativamente inofensivos, mas sua astúcia e ferocidade na caça são notavelmente semelhantes às de lobos.
Alguns dingos preferem caçar sozinhos, enquanto outros operam em matilhas. Naturalmente, a vantagem do trabalho em equipe permite que as matilhas obtenham vitórias espetaculares contra presas maiores ou mais numerosas. Do ponto de vista ecológico, há evidências sugerindo que os dingos ajudam a controlar populações de predadores invasivos, como gatos selvagens e raposas. Deixe um coração se achar este vídeo intrigante e informativo. Como todos os predadores de topo, os dingos desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico, como ao mitigar o impacto de cabras selvagens e cangurus sobre a vegetação. No entanto, os dingos não conseguem perceber as fronteiras invisíveis de seus habitats naturais. Isso frequentemente faz com que seu status mude de uma espécie digna de conservação para uma considerada feral e condenada à erradicação. É realmente triste quando vemos que esses ataques não se limitam apenas a outros animais, mas também afetam seres humanos. A dor e o medo que resultam de tais incidentes são profundos e deixam marcas duradouras nas comunidades afetadas. O que deveria ser um equilíbrio harmonioso entre homem e natureza, torna-se um cenário de conflito e perigo. Um dos casos mais chocantes envolvendo dingos foi o desaparecimento da bebê Azaria Chamberlain, de apenas 9 semanas, em 1980. Na época, os promotores consideraram absurda a ideia de que um cão poderia cometer tal ato e acusaram a mãe pelo crime. 10 anos depois, a verdade veio à tona. A criança havia sido levada por um dingo. Mais recentemente, foi relatado um ataque de dingos a um menino de 6 anos na ilha Fraser. Atualmente, ataques de dingos contra humanos são raros na Austrália e geralmente envolvem crianças. Em um caso, equipes de resgate conseguiram salvar um bebê das mandíbulas de um dingo. Os dingos frequentemente matam animais que não têm intenção de comer e frequentemente matam mais do que precisam para se alimentar. Isso significa que eles não se preocupam se seu alvo faz parte de sua cadeia alimentar. Se outro animal encontra um dingo, é quase certo que será atacado. Os dingos têm uma inclinação particular para perseguir animais que fogem de seu grupo. Independentemente de o dingo estar com fome ou não, o comportamento instintivo de fuga das ovelhas desencadeia a resposta do dingo para persegui-las e atacá-las até que a ovelha seja dominada ou esteja exausta demais para se defender. Estima-se que os dingos causem aproximadamente 120 milhões de dólares em prejuízos anualmente. O aumento repentino das populações de dingos na Austrália representa um desafio significativo para pesquisadores, gestores ambientais e formuladores de políticas públicas. Os dingos são uma força física de divisão no país. A maior cerca do mundo, com 5.600 quilômetros de extensão, se estende do sudoeste da Austrália, atravessa o deserto de Streletsky e chega ao sul de Queensland. Seu propósito é impedir que os dingos entrem nas regiões relativamente férteis do sudeste do continente e proteger os rebanhos de ovelhas no sul. Se você achou este conteúdo útil, sinta-se à vontade para compartilhá-lo com amigos e se inscrever no canal para ficar atualizado com os últimos vídeos. Os fazendeiros em Queensland frequentemente lidam com essa ameaça através de armadilhas, tiros ou cercas para manter os predadores afastados. No entanto, esses métodos dependem das circunstâncias individuais e do comportamento dos dingos na região. Uma toca de dingos selvagens está localizada a cerca de 300 metros de uma fazenda, e o fazendeiro frequentemente os avista enquanto dirige pela propriedade. As pegadas deles servem como evidência de que estão rondando a fazenda. Mas antes que o fazendeiro pudesse tomar qualquer atitude, sua propriedade foi destruída por um incêndio. O incêndio florestal inadvertidamente reduziu a população de dingos na área. Pode levar algum tempo até que eles busquem um novo habitat. Entre cadeias de montanhas rochosas e fazendas assoladas pela seca, encontra-se uma faixa conhecida como a Zona Desmilitarizada, a linha de frente da batalha entre fazendeiros e ambientalistas sobre a sobrevivência dos dingos na Austrália.
Aqui, ecologistas argumentam que nenhum dingo consegue sobreviver na região, pois são mortos assim que entram. Se capturados, eles uivam de medo e dor, às vezes lutando freneticamente por 24 horas ou mais antes que caçadores retornem para matá-los a tiros. Os cães, que muitas vezes parecem ser nossos amigos mais leais e amorosos, também podem trazer muitos perigos. Estes companheiros peludos, apesar de sua aparência dócil e amigável, têm um instinto natural que pode se revelar ameaçador. Os agricultores e caçadores estão constantemente se esforçando ao máximo para proteger suas propriedades e garantir a segurança de suas famílias contra esses cães. Dingos e cangurus são duas das espécies invasoras mais proeminentes da Austrália. No entanto, eles não estão do mesmo lado. Uma verdade cruel é que os cangurus são uma refeição favorita dos dingos. A vida na natureza nunca foi fácil para eles. Além de enfrentarem condições naturais severas, eles também precisam lidar com predadores ferozes. É paradoxal que esses cangurus, maiores que os dingos, ainda compartilhem o mesmo destino que outras presas azaradas na Austrália. Exceto pelos dingos, nenhum predador é grande o suficiente para representar uma ameaça aos cangurus. Os caçadores frequentemente encontram vestígios de lutas, pois tanto os dingos quanto suas presas deixam para trás pegadas profundas com dedos abertos no solo, acompanhadas por vegetação quebrada. Esses sinais geralmente os guiam até os esconderijos dos dingos. Nesse calor intenso, os poços de água são a única atração para a vida selvagem, incluindo os dingos e suas presas. Essas fontes de água que sustentam a vida também proporcionam um campo de caça fácil. Mesmo presas significativamente maiores que um dingo não os intimidam. Os ataques e provocações incessantes vêm dos dingos. Para limitar as incursões dos dingos, o governo australiano implementou medidas de alerta para reduzir o risco de encontros humanos com dingos. Além disso, os dingos são equipados com coleiras como sinais de alerta. Os métodos de caça também são rigorosamente aplicados. O governo australiano destinou 110 milhões de dólares para substituir todas as cercas inadequadas e inseguras. Essas novas estruturas são frequentemente feitas de aço inoxidável ou malha de metal, com pelo menos 2 metros de altura. Essas melhorias visam aumentar a durabilidade e o controle das cercas, ao mesmo tempo em que minimizam o risco de invasão dos dingos. Todas essas medidas para conter o rei da natureza selvagem foram projetadas para garantir a segurança do gado, apoiando assim o crescimento da agricultura. Os agricultores australianos entendem que novos dingos nascerão para substituir a geração anterior. Eles não podem alterar as leis da natureza, mas estão, pelo menos, tentando aplicar pressão para mitigar a ameaça à economia e à segurança social. Prosperando na paisagem inóspita, os dingos se tornaram uma parte integral do ecossistema australiano. Esse cão selvagem, acusado de inúmeras transgressões, responsável pelo desaparecimento de crianças, ou como uma fera selvagem atacando o gado dos agricultores, tornou-se uma figura temida pelas espécies nativas. O que você acha sobre como os agricultores combatem os animais selvagens para proteger suas plantações? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Caixa Fazenda para não perder nossos próximos vídeos empolgantes. Tchau e até o próximo vídeo.